justamente hoje a gente começa na nossa entrevista com o Dr. Guilherme e eu fico muito feliz de tê-lo hoje aqui, porque a gente já antecipa a estação, sim, né, que tá, estamos antecipando. Esse mês já chega e a gente, peraí, o que eu tenho que fazer? Sim. O que o outono me traz de coisas boas e prejuízos também para a minha saúde? Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Rita, obrigado a todos. Hoje é o dia do otorrino, né? Hoje? É. Meu Deus, eu preciso ligar para os meus amigos. Pois é, eu acho maravilhoso, eu acho que os médicos merecem. É o dia do otorrino por conta que hoje é o dia da audição, hoje é dia mundial da audição e por conta disso é o dia do otorrino aqui no Brasil. Então hoje eu tô bem, né? Porque eu só falei até agora, coitado dos ouvidos de quem estava comigo. A voz tá boa, tá cuidando da voz, tá boa. Tô cuidando da voz. Mas então, parabéns na sua pessoa. Eu parabenizo todos os outros profissionais da sua área e vocês nos ajudam bastante. Nós que trabalhamos com a voz, principalmente, sim, precisamos dos seus cuidados sempre com muito carinho. Obrigado, né? Obrigado. Parabéns. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero ajudar a todos de alguma forma. O otorrino ele cuida de vários sentidos, né? O olfato, o paladar, a audição. Tem um outro sentido que ninguém lembra, a questão do equilíbrio. Então tudo é otorrino. Além da voz, além de respirar, que a gente respira pelo nariz, não é pela boca. Então a gente tem que cuidar do nariz. E realmente a prevenção sempre é a melhor forma na medicina, né? A gente não espera a pessoa ficar ruim para tratar. A questão do outono, de fato, o outono é a região, é a estação do ano que mais tem incidência de processos alérgicos. E quando a gente fala processo alérgico, é uma gama enorme de sintomas. Tem algumas alergias que o otorrino não vai tratar. Então, asma, por exemplo, não cabe a gente. A alergia de pele também não é a gente. Aqui a alergia mais comum é a rinite. A rinite alérgica é a rinite mais comum de todas. Ela comete mais ou menos 1/4 da população. Pode uma pessoa que nunca teve, por exemplo, alergia, não teve rinite, e de repente, por chegar nesse período, vai mexer no armário, começa a espirrar, começa a ter coriza e fala, nossa, mas eu nunca tive alergia e agora eu estou tendo? Pode acontecer? Pode. A gente não nasce com alergia, a gente desenvolve ao longo da vida. Então, a alergia você pode começar a ter agora, eu posso começar a ter agora, qualquer um pode começar a ter. Normalmente, a gente vê começando na infância, por volta dos 7, 8 anos, as rinites, mas pode desenvolver qualquer parte da vida. E no outono isso aumenta por vários motivos. O primeiro é que é a estação mais seca. O outono e o inverno aqui na nossa região é a estação mais seca. A umidade baixa favorece a processos alérgicos. E a questão da roupa, né? A roupa fica lá guardada aqui no Brasil, a gente não usa tanto roupa de frio, então ela fica lá guardada, vai obviamente empoeirar, pode eventualmente até juntar bolor. Então isso pode favorecer o processo alérgico, a pessoa começar a espirrar, coçar a garganta, coçar o olho, tossir, entupir o nariz, coçar a orelha. E apesar de você ter dito que o outono é um período muito seco, nós estamos agora, né, as águas de março vão fechar o verão, mas são muitas águas desde o ano passado que estão chegando. Tem casas que estão com problema de umidade nas paredes, invadindo armários e etc. Sim. Então, o período seco vai chegar, mas hoje as pessoas estão vivendo uma umidade, um bolor que você citou. Então, hoje já pode esses processos alérgicos estarem sendo desenvolvidos. Pode. O bolor nada mais é que o fungo. O fungo gosta de umidade excessiva, mas ao mesmo tempo que ele gosta de umidade, ele não gosta de luz. Então, por isso que quando se tira a roupa, a orientação é, além de lavar, deixar secar no sol. E o quarto também, o quarto onde a gente dorme é sempre deixar iluminado. O bolor, ele adora umidade, mas odeia luz. Então, joga luz nesse quarto. Joga luz. Joga vento. Luz e ar. E ar, né? Nada de deixar tudo fechado. Né? Porque depois, claro, voltamos ao que você falou, vai vir o período seco e tudo tem que já estar lavado, limpo, arejado, sol, vento e limpeza. Essa é a primeira orientação. As roupas do inverno já tira antes, lava, seca no sol, nada de secadora, seca no sol. Roupa de cama também, eventualmente cobertor. Cobertor a gente pede para evitar aqueles que soltam muito fio. Hoje tem aqueles cobertores mais leves que não soltam fio. Né? Isso é a questão da roupa, que tem outras coisas que a gente vai falar também. Né? Animal, né? Flor aqui no Brasil não é tão comum, a gente vê mais na Europa, a questão do pólen.
Sim. A gente vê mais na Europa, aqui no Brasil menos. É que para eles lá vai ser a primavera, né? É a primavera deles, que é o nosso outono, na segunda metade. E para eles o outono vai ser a nossa primavera. A rinite do pólen é mais comum na Europa, no Brasil não é tão comum como lá. Aqui o problema é mais o ácaro, que é a poeira, e a questão do pelo de animal. Eu vi uma imagem de um ácaro no microscópio, eu não sei se você de casa já teve essa oportunidade de ver. O bichinho feio, é aquilo que fica no nosso nariz, assim, coçando? Ele é parente da aranha, né? Nossa. Ele é parente da aranha, o aracnídeo. O aracnídeo? Ele é o aracnídeo. Ele é minúsculo e ele se alimenta de pele morta nossa. Ai, que horror. A gente descama toda hora, ele vai lá e alimenta. E o que causa alergia não é ele. Ele alimenta e é o cocôzinho, posso falar? Cocôzinho dele que a gente inala. É o cocôzinho dele que causa tudo isso? O cocôzinho dele é bem levinho e a gente acaba inalando. E causa todo o processo alérgico. Na maioria das pessoas, né? Não é em todo mundo. Isso depende da sensibilidade. Mas ele come a nossa pele morta. Hoje, durante muitos anos, no passado, havia umas picadinhas, né, para identificar na época, alguns eram feitos no braço, tem algumas nas costas, sim, para identificar quais eram as reações alérgicas daquele determinado indivíduo, seja ele adulto ou criança. Sim. Hoje, com certeza, a medicina, as tecnologias vêm trazendo novos recursos. O que é feito hoje, você como otorrino, para identificar os tipos de alergias em um determinado indivíduo? Primeiro, o paciente que vem com rinite, a primeira coisa é saber se é alérgico ou não, porque tem várias formas de rinite. A gente sabe que quando o paciente fala para o otorrino tenho rinite, ele já está pensando que é alérgico. A gente até deixa ele pensar assim, mas eu como otorrino não posso pensar assim. Pode ser uma rinite, o resfriado é uma rinite, o Covid é uma rinite. Rinite é uma inflamação da mucosa do nariz. Então a rinite alérgica é a rinite mais comum e é uma rinite crônica. Então a pessoa tem e vai ter o resto da vida, só que vão ser episódios em crises. Então, quando ele fala rinite alérgica, eu preciso realmente saber, pela história clínica, o que faz mal para ele. Né? Pode ser poeira, pode ser pelo de animal, de cachorro, de gato, umidade, bolor, eventualmente flor, eventualmente cheiro. Eu já vi até com desodorante, tipo spray, causar rinite. Geralmente qualquer produto inalatório pode causar rinite. Até o perfume, né? Até o perfume, né? Pelo conteúdo do perfume em si. Mas, como a gente vai investigar, primeiro o exame físico. A mucosa do nariz da pessoa com rinite já é bem diferente, já é bem alterada. Não tem nem pelo, né? Tem gente que não tem nem pelo no nariz. O pelo... De tanto limpar. O pelo que a gente está falando é aquele pelo por fora, né? A vibrícia. Caracteristicamente, o homem tem mais que a mulher. Inclusive, é de bom grado cortar ela de vez em quando por questão de higiene. Mas ela é uma defesa nossa. A primeira defesa são esses pelinhos, são as vibrícias. Mas a mucosa do nosso nariz, até o pulmão, ela é toda revestida por cílio, pequenininho, microscópico. Ele parece uma vassoura, eles batem o tempo todo para limpar, tirar a secreção e jogar para o estômago. Eles batem o tempo todo. O tempo todo. Pelinhos, como se fossem pelinhos. Nem o cílio. Você faz uma microscopia, você vê uma mucosa cheia de pelinho. E eles batem o tempo todo, eles não param. Eles não param. Eventualmente, processos alérgicos ou quem fuma, esse cílio ele fica comprometido. Porque aí incha ou não? É porque ele não bate, ele não funciona, então acumula mais secreção. Por isso que quem tem rinite alérgica ou asma tem mais chance de ter infecção respiratória. Quem fuma tem mais chance de ter infecção respiratória, porque você está perdendo uma defesa nossa. Isso é uma defesa. No caso do cigarro, né, o tabagismo ele traz, acho que talvez mais prejuízos ainda para o fumante em relação a essa mucosa e entre outras doenças. Sim, que pode advir desse cigarro. A mucosa inteira, né, Rita? Inteira, do nariz até o finalzinho que é o alvéolo. Então, quem fuma tem mais chance de ter rinite alérgica, de ter asma ou até uma doença crônica, né, que é um enfisema, uma bronquite crônica. Ele está mais suscetível a infecções respiratórias, muito mais. Ele demora mais para sarar de um resfriado. Ele está mais suscetível a processo alérgico, porque ele perdeu essa barreira, essa primeira barreira. Perde o olfato. Normalmente quem fuma tem o olfato comprometido. E até o paladar. E quando o olfato fica ruim, o paladar vai junto, também, porque, né, o processamento central do paladar e do olfato é a mesma área do cérebro. Então comprometer o outro automaticamente fica meio bagunçado. Quando você perde o olfato, o paladar fica meio atordoado. Agora, se nós pensarmos nas alergias e o que vem por aí, essa próxima estação, como nós podemos nos prevenir? Algumas dicas o Dr. Guilherme já deu,
que é para você tirar as suas roupas do armário, lavar tudo, secar ao sol e com vento, nada de secadora. Quer dizer, essa já é uma dica muito boa. Mas, se você percebeu umidades no seu quarto, então é hora de começar a cuidar dessa umidade também, desse armário que muitas vezes já comprometeu até a parte de trás do armário. Se for fixo, pior ainda, tem que cuidar de tudo isso. Mas além destas, do que nós já falamos aqui, doutor, qual a melhor forma de nós nos mantermos saudáveis e, se possível, sem os defeitos da rinite? A principal, como otorrino, imagina, o otorrino vai esquecer de falar isso, é a lavagem nasal. A lavagem nasal pro otorrino é como pro dentista você escovar o dente. Precisa ser feito diariamente a lavagem nasal. Diariamente? Diariamente. O nariz mas é um não é filtro. Aquela que... Mas aí lava com soro? Ou existe sim. aquela receitinha caseira que faz com sal? Faz como se fosse um soro? Você pode fazer em casa, mas hoje em dia você compra frasco de soro fisiológico. É mais fácil, né? E aí a forma como você vai, isso aí não tem... Você pode pegar uma seringa de 20 ml com soro e jogar em cada narina. Tem frascos prontos, já dispositivo pronto. Hoje tem um frasquinho que você enche de soro e joga um depois do outro. A forma, né, o que tem que fazer é lavar lá dentro. Não adianta ir na torneira fazer isso, eu lavei o nariz. Isso lavou por fora só. Você não lavou, é igual você jogar água em cima de você e falou que toma banho. Não é. Ou fazer bochecha e falou que escovar o dente. Então a lavagem nasal, ainda mais quem tem já... Gostei dessa. Faz bochecha e fala que escovou que você lavou os dentes. a boca. Você não escovou, a sujeira continua lá. É que o nariz, Rita, ele é um filtro. Você tem que limpar o filtro o tempo todo, porque impurezas estão o tempo todo retidas. Para lá, é que nem ar-condicionado. Você vai limpar o ar, você vê toda aquela sujeira. É isso, você tem que limpar o seu nariz o tempo todo. É a melhor forma de você prevenir processo alérgico. Claro que não é 100%. A pessoa lava o nariz e ela pode ter um processo. E também, além disso, evita também infecções respiratórias, né? Quando eu falei agora de fazer aquela água fervida, deixa esfriar, coloca com sal e etc., que muita gente já faz isso com regularidade. E o soro é o que mais facilita. Sim, mas o soro já tem também um pouco de substâncias que vão ajudar a lavar e proteger. Porque não é só a água, não é só lavar com água. Não, é só água. O soro fisiológico, ele tem 0,9% de sódio, que é o sal, né? Uhum. É 0,9%, quase 1%. Então você compra pronto, o soro fisiológico. Quem usa lente de contato tem, é o soro. No caso, soro. Entre a água normal, fervida ou filtrada, ou o soro, qual é melhor? A gente orienta o soro fisiológico, soro, né? Mas você pode usar água filtrada, né? E se for água de torneira, esquentar, não joga água quente no nariz, tá? Não dá certo. E jogar água muito gelada, não é que tem problema, mas não é agradável a sensação. É ruim. Entendi. Agora tem uma pergunta. Tchan, tchan, tchan. Vou até me ajustar aqui. Quando vai fazer essa lavagem, não dá para fazer nessa posição, porque pode acontecer um engasgo. Tem que fazer com o rosto jogado para a pia, para que isso entre, no caso da seringa, como você colocou, e saia pela boca? E aí, então, é aí que tá... Qual é a posição correta para fazer essa lavagem? É aí que está o macete. A gente tem visto os vídeos no YouTube, parece que virou uma regra, você lavar o nariz e tem que sair o soro do outro lado do nariz. Não é que tem, pode sair, até porque lá atrás o nariz fica uma coisa só, então ele pode sair. Mas a gente tem visto as pessoas tão obcecadas para fazer isso, joga muita pressão, acaba jogando a cabeça para cá para o soro descer e fazer isso, você pode jogar pressão para a orelha. Nós tem comunicação nariz com orelha. Então a gente tem visto muita otite de tanta lavagem, muita pressão no nariz. A posição ideal, você inclina um pouquinho só e joga. A maior parte você vai engolir, a gente engole. Você engoliu água, soro, não tem problema. Você joga, você vai sentir escorrer por trás e bastante e faz a mesma coisa do outro lado. Mas a maior parte você vai engolir, não precisa cuspir. Ah, mas eu quero cuspir. Pode, não tem. Não tem regra para isso. O importante é lavar, gente, diariamente. Diariamente, mas ninguém faz, né? Não. A gente faz nas crianças pequenininhas, nossos filhos, o nariz dos nossos filhos é igual ao nosso, né? Só é menor. E tem pessoas que têm uma irritação na garganta, ficam com tosse, pegando. Pigarro. E muita gente fala assim, eu faço gargarejo. E aí cada um tem uma receita mais milagrosa que a outra, né? Uhum. Qual é a sua orientação para isso? Essas pessoas que, apesar da rinite, também têm essa irritação na garganta e têm esse pigarro.
Primeiro, a gente tem que identificar qual é a causa real do pigarro. Ele pode ser por uma rinite, por um excesso de secreção. Quando a gente está gripado, a gente fica pigarreando, que é a secreção que está descendo, e é normal. Por isso, mais uma vez, a lavagem nasal. Você limpar o nariz, né? A secreção não vai desaparecer, ela vai para algum local, ela vai ficar parada aqui. Então lava, então ajuda. Mas o pigarro pode ser de uma rinite, pode ser do tabagista, porque ele tem essa dificuldade de eliminar a secreção, ou pode ser por um refluxo. Verdade. Aí o refluxo, o tratamento, você está orientando de outra coisa, é outra história. Aí o gastro acompanha. Ou... Normalmente é a gente, porque, são os otorrinos mesmo. Porque a manifestação ela é alta. Então normalmente acaba caindo na nossa mão do otorrino. Então o otorrino também trata alguns refluxos também, além disso. Agora, aquelas câmeras maravilhosas que vocês enfiam pelo nariz e a gente quer sair correndo. O que ela mostra para vocês? É imperceptível os pelinhos, né, que você disse. Os cílios não dá para ver. Isso. Teria que ser microscópio, né? Mas o que vocês conseguem ver para identificar problemas que nós podemos ter nas nossas vias respiratórias? Até o nome do exame é comprido, né? Videonasolaringoscopia flexível, né? O otorrino tem cheio de nome grandão. Eu não preciso repetir, né? É bom fazer, se tem sintoma. Na realidade, a gente usa esse exame para várias coisas. Sim. É um exame que a gente tem, é igual o eletro para o cardiologista. A gente tem que ter esse exame, ele faz parte da nossa rotina. Então, a gente Hoje a maioria dos consultórios já tem, né? Eles não são baratos, mas tem que ter, porque é parte da rotina. Então a gente vê o nariz, a gente vê a nasofaringe, vê a garganta e vai até a prega vocal. A gente vai até as pregas vocais, que é a laringe. Então, por exemplo, num pigarro, se for refluxo, eu vejo um edema na laringe. Um edema em volta da prega vocal, típico de refluxo. Uma rinite, eu vejo a mucosa do nariz pálida. Ela fica mais pálida, parece que ela perdeu a cor. E excesso de secreção. A gente vê sinusite, a gente vê a carne esponjosa, que falam que é adenoide na criança. A gente vê várias alterações. É um exame, na verdade, de rotina nossa, né? Não é o exame mais bacana, mas tem exame pior, né? É tranquilo o exame. Olha, gente, é gostoso a gente saber que você vai ao médico, ele vai te ajudar, né? Eu só gostaria de... a nossa equipe preparou uma tela mostrando a rinite e eu era para ter mostrado antes e eu não mostrei, mas não gostaria de encerrar a nossa conversa com o Dr. Guilherme sem mostrar essa tela para que ele pudesse fazer um comentário. Nós temos disponível essa tela? Então podemos colocar? Olha, vira para mim isso, senão eu não consigo visualizar e o doutor também não. O senhor poderia comentar para nós a respeito desses sintomas, tanto da asma quanto da rinite? É a diferença da rinite e da asma, né? Muitas vezes a rinite e a asma estão associadas na mesma pessoa. Porque, na verdade, se eu falar da asma de origem alérgica, porque a asma também pode ter outra origem, que é a bronquite, né? Mas estou falando da alérgica, né? Hoje o tema é alérgico. Então, asma e rinite, na verdade, o problema é o mesmo. O que muda é a localização, né? A rinite é aqui, a asma é no brônquio. Né? Você só está mudando a localização. O processo fisiopatológico é o mesmo. Óbvio que o tratamento é diferente também, né? Mas os sintomas aí mudam, depende da região. Então, vamos colocar a tela de novo? Então, se voltar lá, pode ver que alguns sintomas são iguais na rinite e na asma. Tosse, ambos vão dar tosse, né? Aliás, se eu mexer na orelha, a gente tosse. Se eu cutucar a garganta, eu posso tossir também. Então, a tosse é sintoma da rinite e da asma. Às vezes a gente vai limpar o ouvido. Da tosse. A gente tem receptor de tosse na orelha. Na orelha? Isso eu não sabia. Mas é normal você tossir quando mexe na sua orelha. Quando mexe na... Fica tranquila que é bom. A questão do chiado no peito do sibilo é mais típico da asma. A coriza, o prurido, a gente fala mais a favor da rinite, né? Normalmente, a falta de ar, daí que qual é a falta de ar? Se é do nariz ou é do pulmão, mas isso é fácil de ver. Normalmente o asmático da falta de ar, você vê que a costela dele faz a gente fala que é a externagem, ele faz muito esforço respiratório. A pessoa que está respirando pela boca, porque o nariz está entupido, não, ele não está fazendo tanto esforço. É a diferença, estou com falta de ar. Se o nariz está entupido, vai ter falta de ar. Mas essa é a diferença. Ou ele pode ter as duas coisas juntas. O asmático ele pode ter rinite e vice-versa, né? Não é que tem que ter, mas pode ter os dois. Pode ter os dois. É localização, né? Doutor, nós deixamos de falar algo importante que o senhor tenha trazido para enriquecer esse tema nosso, pensando aí nesse outono e nos alérgicos espalhados por esse Brasil? Então, vamos falar. Então, primeiro, precisava falar era lavagem nasal. Lave o nariz, lavagem nasal, pelo menos 2 vezes por dia. E se você tem rinite, lave 3 ou 4 vezes.
tem que criar um hábito, igual escovar dente. A gente tem hábito de escovar o dente. Podia já fazer isso, vai escovar os dentes, antes de escovar os dentes já lava, a gente fala, né? deixa do lado da sua escova de dente, você não esquece, é virar um hábito. A gente não tem hábito, por isso que não faz. A outra coisa, se o nariz continua ruim, procure um otorrino, não faça automedicação. Isso. Antes de tratar, tem que ter diagnóstico. Você não sabe se é rinite ou não, se é alérgico ou não. Então, otorrino, se vai fazer exame ou não, ele que vai decidir na hora. Às vezes sim, às vezes não. Das roupas a gente falou. Quem tem animal em casa, eu acho que a maioria das pessoas tem, não deixa o animal entrar no seu quarto. O certo é ele não entrar no seu quarto e muito menos ficar na cama. Ele solta pelo que a gente não vê. Então não adianta eu tratar com a pessoa, com o animal dormindo abraçado com o cachorro, né? E tem tratamento, mas tratamento nunca por conta, que a gente vê um monte de tratamento errado que só está agravando o problema. Mas assim, nariz entupido, procura o otorrino, tá errado. Nosso nariz é para estar funcionando. O nariz não é só aqui, é a parte funcional. Nariz bonito é um nariz que funciona, que passa ar. Perfeito. Doutora, eu quero agradecer a sua participação. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Bem-vindo quantas vezes quiser, dentro da sua especialidade, os temas pertinentes. Será sempre bem-vindo. Estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Espero que possa comemorar hoje o seu dia. Eu tenho ainda um pouco de trabalho hoje, mas acho que eu vou comemorar. É sexta, né? Oh, delícia! Que dia muito bom para poder... Sexta-feira, né? Nossa, sexta-feira é dia de comemorar mesmo. Verdade. Conversamos aqui com o Dr. Guilherme Mangabeira, otorrinolaringologista, e hoje falamos sobre a prevenção de alergias por conta da chegada do outono e falamos também da diferença entre a asma e a rinite, e juntando as duas também. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Rita.